Estamos começando mais um podcast Entre Famílias. Eu sou Nath Arantes, com meu marido Leonardo Lessa. Olá, pessoal. Nossos convidados de hoje, perito criminal, perito Chamon, seja bem-vindo, pré-candidata a deputado estadual. Obrigado. E Raquel Andrade, ela que é presidente do Instituto Infância Protegida, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal, graduanda em Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso. Muito prazer. Prazer é meu, muito obrigada. Olha só, Raquel, você é presidente do Instituto Infância Protegida. Como que nasceu esse instituto? Você está desde o início? Desde o início, desde a época da faculdade, quando eu me apaixonei pelo direito penal e quando eu comecei a pesquisar e ver que a questão dos crimes sexuais contra criança e adolescente ainda são tabus na sociedade, pouco se fala, inclusive na própria faculdade pouco se falava. Então eu vi a necessidade de que a criança realmente não fosse uma regra, não fosse uma exceção à proteção, mas que fosse uma regra como o próprio artigo 227 da Constituição diz. Existe desde que ano? De fato e de direito, o Instituto existe desde 2020, mas a gente já vem trabalhando desde a época da faculdade. Sim, mas qual o objetivo que esse instituto existe? Trabalha de forma preventiva com crianças e adolescentes e com as suas famílias vítimas de todo tipo de violência, inclusive as violências elencadas no Código Penal como os crimes sexuais contra a dignidade sexual da criança e do adolescente, trabalhando de forma a ter, junto conosco, uma equipe de advogados voluntários, acompanham na questão jurídica, e nós temos vários voluntários também de outras áreas profissionais que nos dão suporte, psicólogos, assistentes sociais e em outras áreas. Então a gente dá um amparo e a gente também dá palestras, a gente vai onde a gente é convidado, porque há uma necessidade de falar tanto para as famílias como para as crianças e para os adolescentes a questão da prevenção. A gente tenta prevenir, mas quando já chega para a gente o fato, a gente também trata nessa situação do apoio, né? Raquel, por que a criança, ela é tão abandonada pelo serviço público? Olha só, você está falando aqui da área criminal. Sim. Eu atuo nessa área também, mas eu sou da área médica. A saúde infantil, ela é deixada por último plano. A criança, ela não tem a saúde plena. A saúde do adulto é ruim no SUS? Deixa a desejar. Agora, da criança é muito pior. Nós não temos UTIs suficientes, nós não temos hospitais infantis suficientes, nós não temos ambulatórios suficientes para atendimento. Crianças com necessidades especiais, elas não encontram onde serem atendidas. Por que o serviço público, a gestão pública, ela não tem um olhar voltado para a necessidade da criança hoje? Doutor, eu vou dar a minha opinião não só como presidente do Instituto, mas como cidadã. Sim. Eu vejo e tenho falado porque a criança não vota. Era essa a resposta que eu queria que você falasse. Era essa a resposta. Mas eu, inclusive, fiz uma live com um deputado federal do Rio Grande do Sul, do Paraná, doutor Diego, e ele falou que eu estava corretíssima, porque criança não vota. Eu concordo plenamente. Porque criança, adolescente e idoso, né, também. Eu vou puxar até um gancho disso que ela falou, né? Que é um link, não faz parte, mas é um gancho do que você falou. Mas é sempre bom falar isso. Se você pegar a educação de base no Brasil e comparar com os países do pós-guerra, vivo dizendo isso, né? Que foram destruídos no pós-guerra, todos investiram em educação de base. Todos valorizaram os professores de educação de base, fizeram uma educação para o cara chegar no ensino médio com uma cabeça de quem pensa melhor, quem escolhe melhor, quem pode opinar melhor, estudar as coisas, não pode ser manipulado. Mas não se investe em educação de base no Brasil porque não vota. Exatamente. Porque não se dá. E você vê que não é só pós-guerra, não. Na década de 70, 80, o Brasil e a Coreia do Sul, sim, elas estavam emparelhados. Hoje a Coreia do Sul disparou. Exatamente. Nos índices de alfabetização, tecnologia, e o Brasil está estagnado na década de 70, talvez até mais. E não se investe, não é só na questão da saúde, não. Nós, enquanto institutos, estamos também à deriva do apoio do Estado. A gente luta porque a gente tem um trabalho que a gente faz como missão e por amor.
Não sei o que seria das crianças sem essas iniciativas não governamentais, essas iniciativas que vocês têm abraçado. Como que vocês chegam até essas crianças? Algumas vêm através de... A gente tem feito algumas palestras em escolas públicas e a gente tem mostrado que a escola pode ser amiga da família. Então a gente fala primeiro com os pais, chama para palestra, porque não adianta a gente conversar com as crianças e elas chegarem em casa e os pais não saberem. Então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem feito. Então tem algumas escolas que já estão, a gente já está palestrando, escolas de ensino fundamental, e assim, chegam através de diretoras, através de pedagogas, ou as pessoas vêm nas redes sociais e assim, a procura não é só aqui no estado. Pessoas nos procuram de outros estados, porque não estão tendo o auxílio no estado delas. E a gente faz o que a gente pode, entra em contato, dá o suporte aí, porque vocês também são E na palestra, às vezes, aparecem os casos também, né? Sim, as pessoas se identificam. Chamam depois, conversam, no direct, no WhatsApp, pessoalmente depois. E aí você pode assisti-las. No Rio, eu dei uma palestra há pouco tempo, que no final, inclusive, uma advogada me abraçou chorando e falou, você me fez chorar. Eu falei, não era a minha intenção, mas assim, porque vêm e sentem na pele o que está acontecendo, porque é algo que acontece em todas as classes sociais. Como é que você vê justamente essa correlação das classes mais fragilizadas com a violência infantil? Tem uma relação direta ou acontece também em classes, digamos, mais abastadas? Acontece em todas as classes. A situação é que, às vezes, numa classe menos favorecida, fica se sabendo porque alguém falou, porque foi noticiado, quando a situação já ocorreu. Mas nas classes mais abastadas, isso é abafado. Isso é abafado porque é um escândalo, é vergonha, ou foi alguém da família, porque o perito aqui sabe melhor do que eu sobre isso. Porque o pedófilo não tem um perfil específico, é qualquer um, e ele está inserido em várias profissões ele pode ter facilidade de ter contato com a criança e o pai e a mãe terem a confiança nele. E você acha que as leis são frouxas? Sim. O que pode ser feito? Você acha que a castração química seria uma saída? Não, isso é um paliativo, no meu ponto de vista. É sua área médica, mas eu acho que é um paliativo, desculpa, e eu acho que eu até postei no Instagram do Instituto 2 opiniões de 2 urologistas de estados diferentes, demonstrando cientificamente que é um paliativo o especialista fala e que é algo que é temporário e que isso realmente não inibe. Pode inibir o libido, alguma coisa assim, mas existem outras formas de abuso, outras formas de violentar. Então, alguns me chamam de radical, mas eu sou a favor, inclusive, da pena da prisão perpétua. As leis são frouxas. Sim. Para casos de predadores como esse daí, muitos países eles deixam... Eles são irrecuperáveis. Sim, eu acho que a sociedade tem que... Os especialistas nessa área, eles, não só desses tipos aí, psicopatas assim, não, estuprador em série, pedófilo, eles não se recuperam. Então ele é um predador. Sim. Mesmo que você prenda, você deixa ele lá, você trate, quando ele sair, se ele tiver uma oportunidade, ele comete de novo. E aqui no Brasil ele pega uma pena de 20 anos, 6, 7 anos ele já tem direito à progressão de pena. Então, assim... Com 10 anos talvez ele já está em regime aberto. Então, de pedofilia assim, pega bem menos ainda. Menos até, né? Por isso que as pessoas falam, você é radical. Não, mas por quê? Porque esse tipo de pessoa não existe ressocialização para eles. Não podem voltar para a sociedade. Né? E como é que vocês fazem o acolhimento dessas crianças? O acolhimento, a gente não tem uma casa de abrigo. A gente atende diurnamente e tem um acompanhamento com a nossa equipe jurídica e com os outros profissionais. A gente vai acompanhando e eu faço questão de pessoalmente estar sempre entrando em contato com as famílias para saber como é que está o dia a dia, porque eu acho que essa humanização é muito importante. Vocês têm um psicólogo? A gente tem psicólogos, tem pedagogos, tem profissionais da área da odontologia, profissionais da área de pediatria, todos são voluntários. Voluntários, onde fica? Só para quem quiser saber. Fica em Vila Velha, fica na Avenida Champagnat,
número 689, edifício Aruanã, sala 601. Então isso é sem custo para as famílias que procuram o Instituto? Como é que Qualquer funciona? classe social que nos procurar é sem custo. Olha É uma que instituição sem interessante. fim lucrativo. As pessoas doam, se quiser doar, né? Eu já estou participando com ela agora. Eu descobri esse instituto, é muito legal, porque seria um dinheiro público muito bem aplicado, Sim. né? Ou seja, eles governo fazem um pudesse apoiar trabalho. isso aí. Claro, eles fazem um trabalho muito bom, muito eficiente e eficaz, como sempre uso o termo, não adianta ser só eficiente, tem que ser eficiente e eficaz, sem receber nada. Mas não pode Recebendo apenas doação via doações. imposto de renda, não pode? Oi? Pessoa física pode Pode, doar via pessoa- imposto de renda. Sim, pode. Ainda Você destina parte do seu imposto E a de renda gente, para isso. quando a gente criou o Instituto, a gente inclusive colocou no estatuto a questão de que a gente pode usar, nossa logomarca já é patenteada pelo INPI, então a gente usa os nossos produtos para poder reverter em favor do Instituto, porque a gente tem custos. Essa caneca que você trouxe, né? Isso, exatamente. A gente Que eu vou comprar. a já gente falei. tem custos e assim, a gente não é a gente não é de um ativismo só de rede social. O que a gente pode postar ali é o que a lei nos permite, mas tem trabalhos que a gente sequer pode dar publicidade, mas a gente trabalha. Aí, quais são os gargalos que você vê hoje nesse atendimento à infância vítima de violência? Gargalo no sentido de Aonde que estão as grandes barreiras, as grandes dificuldades? na deficiência dos órgãos que são instituídos para poder, que seriam os órgãos para receber as denúncias. Acolher a A gente. própria polícia, você acha? Olha, eu acho o Ministério Público, talvez? O quantitativo da polícia é muito pequeno. A pesquisa que eu tenho, a última pesquisa que eu consegui acessar de 2021, pode ter melhorado agora, né? Mas assim, consegui só com a data de 2021, nós temos só 110 delegacias especializadas em crimes contra criança e adolescente a nível Brasil. Olha a extensão Brasil? territorial do país. No Espírito Santo. Nós Brasil. temos uma, No Espírito Santo? olha só, Uma. Só uma. ali... E a perícia Maruípe, não se eu existe uma me engano. especializada em infantil, é tudo misturado. Exatamente. Aí quando não... Vitória ou Vila Velha? Vitória, ali em Maruípe. Quando ela se me eu não falou me isso, eu engano. quase caí para trás. Ela não contou isso. Então, assim, pode ter havido um aumento, mas assim, o que a gente conseguiu foi isso. E também uma deficiência. Existem bons profissionais? Existem. Mas existem alguns também que foram colocados ali, assim, eu não sei se vocês me permitem falar. Pode falar aqui abertamente. Eu tive há pouco tempo no Conselho Tutelar em um determinado local e quando eu cheguei, a conselheira estava lixando a unha e falou: eu não estou aqui para poder ser babá de criança nem de adolescente, eu estou aqui para receber meu salário no final do mês. Chocante. Então, assim, São profissionais mal esse preparados. gargalo vem, Mal preparado. entendeu? Não vocacionado. A escolha do conselheiro tutelar deveria ser mudada a forma. Isso tem que vir do legislativo, sabe? Com É uma políticas escolha- públicas, né? É porque É é uma política escolha de voto de amigos. Não sabe se a pessoa tem conhecimento, não sabe. Muito Sabe? mais político do que técnico. Exatamente. O problema é que é Então, muita coisa no Brasil muito mais político do que técnico. eu seria a favor de um concurso público e exigindo que fossem da área do direito, No da mínimo, psicologia, da pedagogia, entendeu? Mas Não sabia. sabe, é um sonho que não sei se pode se tornar realidade, mas quem sabe. Tem que mudar quem faz as leis, né? É isso que tem que A fazer. gente deixa a dica, né? Chamam, e a perícia? Como é que está a nossa situação hoje lá? Então, Para o atendimento à criança? rapaz, eu vou falar pra você. Na minha opinião técnica, tá muito aquém, né? Porque, primeiro que a gente não tem a estrutura que tinha que ter, você sabe disso, né? E a autonomia, ela se reflete nessa deficiência que nós temos hoje. A gente bate nessa tecla, né? Há muitos anos, que o Espírito Santo está indo na contramão do Brasil e do planeta, com uma perícia que ainda está atrelada à Polícia Civil. Um dos 7 estados brasileiros que ainda não foi Não tem desvinculado. autonomia. A gente ainda é subordinado à Polícia Civil. Voltamos a dizer, nada contra a Polícia Civil. Mas ela não funciona bem, a perícia não funciona bem estando numa casa que não entende o que ela faz. Aí você vê que nós estamos conversando aqui sobre perícia e violência e crime em geral. A mulher, a criança, o idoso, eles estão desamparados. Exatamente. Desamparados. Você vai na delegacia do idoso, sabe onde é? Pouca gente sabe. É. Pouca gente sabe. Se bobear tem uma também.
mal estruturada. A criança, quando ela sofre violência, ela é jogada no departamento médico legal, no instituto de perícia qualquer, e atendida no meio de preso, de cadáveres. Isso aí. É complicado. É o mesmo ambiente. Ambiente horrível. É o mesmo ambiente. O cheiro é o mesmo. Né? O cheiro é o mesmo, a sala é a mesma, né? Não existe uma humanização no atendimento à criança, à mulher vítima de violência. Não tem esse olhar humanizado por parte do Estado. Não tem. Faz uma. Eu falo nas palestras isso também. Faz o teste. Se a pessoa não estiver acreditando no que você falou, que eu falei agora, visite o DML do Ceará, de Fortaleza, e visite o DML de Vitória. Vai entender na hora. Nós temos um PIB muito maior do que o deles, uma criminalidade absurda, que nós somos um dos 5 estados que tem uma violência mais alta, matamos muito mais do que o Rio de Janeiro, São Paulo, percentualmente, né? E visite os dois. O DML de Fortaleza é igual ao DML onde eu acabei o doutorado nos Estados Unidos. A estrutura maravilhosa, porque eles são autônomos. Eles pensaram a perícia como peritos. Sim. Não fizeram um puxadinho. Vamos fazer uma reformazinha aqui. Isso não é. Quem está pagando imposto quer resultado. Quer ter resultado em mãos. Quer ter qualidade no serviço. É isso, entendeu? Que deveria ter. Isso aí. Chamou você uma das esperanças disso acontecer para o Espírito Santo. Deus chamou. quiser. Você, Leonardo, tem essa missão. São políticas públicas estaduais e federais. É uma série de leis que precisam ser ajustadas e políticas. Tudo aqui que a gente falou não tem nada de impossível e nem de surreal. Basta ter vontade e aplicar bem o dinheiro. Exatamente. E ter pessoas capacitadas lá nos representando. A gente teve uma... Só para concluir, a gente esteve, enquanto instituição, numa reunião com o delegado, ele encheu o olho de água e falou comigo, falou, olha, o crime que mais prescreve aqui na delegacia é estupro de vulnerável por falta de pessoal. E quando eles trocam, eles não aumentam o quantitativo, eles só fazem uma troca. Tira do homicídios, bota para cá, aquele que estava aqui na delegacia especializada vai. Então é uma troca de 6 por meia dúzia, mais ou menos dizendo. E a impunidade é o grande alimento da violência. Exato, e quando prescreve o crime, eu estou incentivando o criminoso. Exatamente. Ele sabe que o Estado é fraco. E aí o ciclo vicioso, a roda vai girando, entra geração, sai geração e a gente não resolve o problema. Exatamente. É o que eu falo sempre, se o Estado não der um jeito, as coisas vão sempre piorar. É sempre assim. Mas é aquele negócio, né? O artigo 227 da Constituição, ele é bem enfático, que é dever da família, da sociedade e do Estado. A família cuida, eu aqui estou fazendo o papel da sociedade. O terceiro setor é muito importante. Então, assim, se todos se unissem, né, seria muito bom, mas infelizmente o tripé não funciona. E lembrar que dinheiro não dá em árvore. Lembrar que o dinheiro tem que ser bem aplicado. Né? Isso aí. Muita gente pensa que dinheiro dá em árvore. Que vai ter dinheiro para fazer o que quiser, sem planejamento. Vamos colocar, se não der certo, o dinheiro tira e faz de novo. Exatamente. Esse dinheiro é nosso. É dinheiro público, cara. Do nosso trabalho. Nós trabalhamos 5, 6 meses por ano para pagar imposto. Exatamente. Sem retorno. Ter retorno. Exato. E nós temos um país tem retorno. que é rico, né? Um país que é rico e pode realmente usar esse dinheiro de maneira correta. Usar o dinheiro bem aplicado. Sim. Usar com responsabilidade. Sim, tem como fazer. Raquel, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, que a gente tinha muito assunto ainda, é um trabalho grandioso que você faz. A gente está sempre à disposição, ainda mais se for para ajudar a criança e adolescente, pode contar com a gente. Muito bacana. E conte com a gente também. Obrigada. Deixa suas redes sociais. O Instagram do Instituto é infânciaprotegida.oficial e o nosso canal no YouTube é infânciaprotegida.oficial. Isso aí. Perito Chamon, suas redes sociais, por favor. @Perito Chamon. E no Facebook, Carlos Augusto Chamon. Queria também agradecer a vocês, a Raquel. Muito obrigado, Raquel, por esse instituto que foi pensado, que você batalha há muito tempo. Quem quiser pode apoiar, pessoal. Todo mundo pode ajudar. Exatamente. Eu já sou apoiador e vou tentar ver se consigo mais pessoas para poder apoiar, porque é muito legal. Essa iniciativa é muito legal. Na verdade, não é nem questão de só ser legal, é uma necessidade. É muito bom. Sabe? É uma necessidade. E o projeto continuar depende também, né? Sim. Conta com o apoio de todos. Muito útil, né, cara? Muito útil. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Gente, vamos encerrando então mais um podcast Entre Famílias. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.